boa noite, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui com a gente. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre estratégia, pessoas, né, e o futuro, falar um pouquinho de governança, de valor, adoção e uma liderança estratégica, né? Então nós vamos aqui bater um papo com a Mônica e com a Luísa, que estarão aqui conosco nessa noite, e a gente está dando início aqui à sessão do Encontros. Então, para quem é novo por aqui, quem está acompanhando a gente há pouco tempo, o Encontros ele nasceu em 2012, onde a ideia é a gente sempre trazer um tema, né, para que gere ali novos insights, para que as pessoas troquem ideias, para que as pessoas tragam seus pontos de vista, né, e juntos a gente cria ali um network, a gente cria novos caminhos, a gente cria novas soluções. Então, é um encontro, é um bate-papo, tá? Não é nada formal, então tragam as contribuições de vocês, coloquem no chat dúvidas, comentários, né? Tragam as contribuições para a gente conversando aqui, para o papo ficar mais gostoso, para ficar mais legal, tá? E a gente vai aqui agora começar a falar um pouquinho e trazer algumas provocações, né, do nosso tema, tá? Então, eu gostaria aqui de começar trazendo uma provocação sobre a questão ali do triângulo que define o sucesso de uma transformação, né? Aonde a gente fala de estratégia, essa estratégia ela tem que gerar valor e ela tem que ter uma prioridade. Onde a gente fala de pessoas, que é quem adota essa mudança, quem adota um novo processo, quem adota as ideias, né? Traz e adota essas ideias, e a liderança como parte para sustentar tudo isso, né? Então, a gente vai começar aqui trazendo uma provocação sobre, em uma frase, né, Mônica e Luísa, o que mais trava uma transformação hoje, né? Na visão de vocês, quando a gente fala de mudança, de transformação, o que está travando aí? Moniquinha, quer trazer para gente? Tá bom. Bom, pessoal, boa noite. Fazendo uma apresentação rápida, né? Eu sou especialista, então, em Change aqui na Dinâmica, há uns 8 anos já, apoio empresas aí em diversos segmentos, né, para transformação. Eu sempre tive uma trajetória ligada a desenvolvimento humano, da consultoria, eu fui executiva de treinamento e desenvolvimento em empresas que passaram aí por fusões, aquisições. Então, esse olhar, né, de impacto, de mudança nas pessoas, acabou sendo treinado anteriormente. Sou psicóloga de formação, tenho formações em psicodrama, resiliência, coaching, comunicação não violenta e gestão de mudança. Pegando essa pergunta, né, que a Sandra trouxe, né? O que mais trava a transformação hoje? Acho que tem alguns pontos, né, para a gente iniciar a nossa reflexão ou a provocação. Eu acho que o que trava muitas vezes é que a configuração da mudança inicial ela é pouco clara. Então, os objetivos são pouco claros, em definição de papéis e ausência de acordos de trabalho, né? Muitas vezes as tentativas de mudança, elas não alteram o sistema de trabalho, rituais, decisões, estruturas de modo geral. Os times, né, que é parte fundamental, né, que esteja adequado para sustentar a mudança. Então, muitas vezes ele não tem claro o propósito, ou ele não tem autonomia, né, ou as interações não são de qualidade, né, dentro do próprio time e também fora do time, com as áreas que estão aí correlacionadas. E aquilo que a gente vai falar hoje também, né, uma provocação, que é a baixa adoção, né? Ou seja, não há consolidação dos comportamentos, perdão, no dia a dia. É uma mudança que não vira rotina. Eu acho que, em linhas gerais, a primeira, provocação, acho que é por aí, Sandra. E você, Luísa? Olá, boa noite a todos. Fazendo só uma pequena também apresentação, me chamo Luiz Antonioli. Hoje eu estou consultora e psicoterapeuta. Eu trabalhei 18 anos no mundo corporativo e desses 18 anos, 12 foram em posições de liderança. Então, eu acho que a gente dá para trazer um pouquinho da experiência, né? E já entrando aí um pouquinho
na provocação, eu vejo dois pontos que provavelmente a gente vai falar muito hoje, né, que é o posicionamento do líder, né? O líder ele precisa ter uma postura, ele precisa estar na mente dele claro o porquê, para quê, para onde, né? Então tem que estar bem claro isso na mente dele. E comunicação. Como que a gente vai comunicar essa mudança, né? Primeiro, como que você recebe essa comunicação da mudança, né? Quando vem de cima, e como que eu vou transmitir isso para os meus liderados, né? O que eu vejo é a questão da mudança trava muito na forma como você vai transmitir aquilo que a corporação decidiu. Muitas vezes é, passa além da nossa do que a gente acha, né? Mas foi uma decisão tomada, né? Existem a alta liderança ela tem um papel de tomada de decisão, né? Sendo certo ou errado, né? Na nossa visão, mas como líder a gente precisa ter um posicionamento claro, porque nós somos seres miméticos. Então, os funcionários vão imitar a sua liderança, né? Quem já não uma vez olhou para alguém e falou, esse aí o líder é fulano, né? A gente acaba imitando o posicionamento das pessoas. Então, o líder ele precisa estar na cabeça dele por quê, como, né, para que ele consiga passar isso para a liderança, né? E se comunicar de forma clara, né? Comunicação é uma questão corporativa e pessoal também, né? Uhum. Ah, com certeza. E antes, né, da gente começar e aprofundar um pouco mais aqui nos temas, durante a semana nós fomos entrando em contato com algumas pessoas que se inscreveram para poder fazer ali uma enquete e ter um termômetro, né, de como que está o desafio ali dentro das empresas. E trazendo algumas respostas, né, que as pessoas contribuíram aqui para esse momento. Tem grande parte delas que fala sobre isso, né? Sobre uma liderança que busca ali desesperadamente sustentar as mudanças dentro da organização, que esbarra dentro de uma cultura resistente, né? Então, por mais que a pessoa tenha consciência do que fazer e queira fazer também, tem a questão ali da cultura, que muitas vezes esbarra. E as empresas hoje passam por um crescimento muito grande, muito rápido e exige uma reorganização, né? Então as pessoas estão ali tendo que lidar muitas vezes com um crescimento acelerado, desordenado, né? Sem, como a Mônica bem disse, né? Não tem uma estratégia clara, não tem um direcionamento claro para isso, né? E aí falta clareza, né? Falta clareza na organização, no passo a passo, como tirar do papel as metas, né? E tem as questões também hoje financeiras, né? Muitos aqui citam a questão de fazer mais com menos, que hoje essa é a máxima, né? E aí esbarra também nas questões tecnológicas, porque hoje a gente fala da IA, que a IA ela ganha, né, espaço muito grande, muito rápido, e muitas pessoas temem o que a IA vem trazer para o mercado, a liderança também teme, porque exigem ali novos skills, né? E como que a gente lida com tudo isso, né? Como gestor, como pessoa, como profissional, é tudo junto e misturado. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Sobre os pontos que as pessoas trouxeram e trazer alguns insights, né? Sobre esses pontos, sobre a cultura, sobre a liderança, sobre a questão ali de crescimento, né? Desordenado. Quem quer começar? Luísa, Mônica? Pode ser. Eu vejo assim, é, o, o crescimento desordenado, ele vai muito pela aquela questão da empresa querer surfar, eu vejo assim, né, numa onda. Então, se Uhum, todo mundo está fazendo uma coisa, eu também tenho que fazer. E às vezes aquilo que todo mundo faz não serve para o meu negócio, né? Como dizia a mamãe, você não é todo mundo, né? E isso serve exato. muitas vezes para o corporativo, né? Não é porque todas as empresas estão fazendo que é um copy-cola, né?
não é um copia e cola. Você tem que olhar para a cultura da sua empresa, se a sua empresa tem estrutura para absorver aquilo, né? Hum, Precisa ser feita uma análise estratégica antes, né? E não simplificar, porque hoje as pessoas querem tudo muito rápido e é tudo muito simples. É só jogar para a IA que a IA faz. Mas tá bom, quem alimenta a IA? Né? É igual o uhum, sistema, né? Qualquer sistema ele é um mega sistema, ok, mas quem alimenta o sistema, né? Se a gente não treinar as pessoas de forma correta, o sistema não vai funcionar. Pode ser o mais milionário que você consiga comprar. Então, eu acho que precisa antes de uma análise estratégica, antes da tomada de decisão, se de fato aquilo que todo mundo está fazendo é válido para o meu corporativo. Porque senão você uhum, começa a desencadear um monte de outras coisas, né? As pessoas sim, vão fazendo o que todo mundo está fazendo e, e vão se atropelando, né? Porque não foi feita uma análise prévia, né? Da aplicabilidade daquilo. Né? E uma exato. outra coisa é que as pessoas esquecem que processos e pessoas são limitados. Não adianta. A gente tem que ter uma análise processual para ver se aquilo ali a gente consegue absorver, porque não tem como. Se você faz uma coisa com 5 pessoas, você quer fazer 10 coisas com a mesma cinco, em algum momento você não vai deixar, né? Você não vai fazer, ou você vai fazer mal feito, e aí você vai ter outros efeitos rebote, né? Uhum, certeza. Acho que nessa linha, né, a gente vai complementando, né, Luísa? Acho que só fazendo um passo antes, eu acho, tem uma questão muito forte hoje, que é as estratégias, apesar empresariais, apesar de elas serem decididas no ano anterior, né, os processos de 3 a 4, 5 anos, as demandas do mercado alteram muito isso ao longo do ano, né? Então, existe uma demanda muito forte por atender o mercado, e nessa hora, é, focando a liderança, né, como a própria Luísa falou, ela acaba tendo que priorizar, ela acaba tendo que alterar, acaba tendo que envolver a equipe fica desgastada porque não tem gente, né, suficiente para todas as atividades, né, e Uhum, isso acaba realmente, o líder se sente despreparado, né? Esse líder também tem que se alinhar com os pares para colocar em pauta que é prioridade e o que não é, né? Porque não necessariamente está todo mundo no mesmo momento, né? E essa questão muito forte das organizações ainda que eu sinto, que é de ação, de fazer, de colocar em prática. E não ter uma preparação. Parece que ainda a gente tem esse movimento interno nas organizações de não planejar, de não parar, de principalmente, né, não replanejar. E isso impacta no time, e aí é esforço, é desgaste e descrédito pela mudança, e impacta nas relações, né? E o líder tem que ter esse momento de parada, né, de reflexão, e de uhum, formar pautas formais mesmo, com outros líderes, para tomada de decisão, né, para que ele uhum. possa ter mais segurança naquilo que ele vai fazer. É claro que também envolve a cultura da organização, então, culturas que são, vamos fazer, vai acontecer, tem que dar de qualquer jeito. Então, e a gente vive isso nas organizações, né? Você vai num projeto, ele está todo estruturado, e aí daqui a pouco aquilo que era para dezembro vem para junho e as pessoas começam a se debater, gerar fricções entre áreas, entre gestores, entre pessoas. Então, isso é um momento mesmo, e a gente tem que pensar como lidar com isso e apoiar as organizações nesses movimentos, né? Mônica, e dentro disso que você está falando, né, essa estratégia acaba virando ali uma lista infinita, né, de ações e de atividades, e que muitas vezes você perde o foco, né, você perde o foco ali do que tem que ser feito de fato, o que é essencial, o que é importante, né, e como que a gente volta para esse foco, né, dessa lista infinita de atividades e prioridades e tudo urgente, tudo para ontem, tudo no já, né? É verdade. Não, e a gente sabe qual que vai ser o combinado, né? O efeito combinado de tudo isso, né?
Uhum, dispersão de energia, discussões intermináveis sobre prazo, a queda de motivação, né? E esse uhum, esforço, como a gente vem falando, né, sem impacto real. E aqui a gente vai falar basicamente do papel do líder, né? Eu acho que dentro desse cenário, a liderança tem um papel de assumir renúncias, né? Ou seja, o que que ela vai deixar realmente de fazer? E dar clareza naquilo que ela precisa fazer nesse momento. Então, o que que precisa sair do radar e o que se mantém. E ela precisa comunicar, né? A liderança precisa comunicar. Para isso, primeiro ela tem que ter essa clareza e depois comunicar para o time com quais são os limites, quais são as escolhas, reforçar quais foram as escolhas e a partir daí ouvir o time, né? Envolver o time. E aí uhum, entra muito fortemente a questão da comunicação que a Luísa já trouxe, né? Com o uhum, time, com os pares e com a alta gestão. Ele precisa ter critérios claros de valor. Então, acho que consistência, né? Ou seja, de forma consistente, qual o impacto, qual é o risco e qual a capacidade que ele tem, né? São uhum, suficientes para tomar essa decisão. Então, critérios. E transformar foco, gente, em benefícios. As empresas cada vez mais vêm trabalhando essa questão de como você declara benefícios. O que que vai mudar para o cliente? O que que vai melhorar na operação? Qual o impacto concreto da iniciativa enfim, nas áreas específicas. Então, sair para uma lógica de status para uma de entrega de valor. Eu acho que é isso que também é um movimento, e isso é muito maior que o líder, né? Na verdade, isso tem uhum. que ser uma questão de cultura, de mudança de cultura. É. Eu vejo. Não, deixa eu só comentar aqui antes, só para colocar uma pitadinha aqui. A Silvia, né, ela está dizendo o seguinte, que muitas vezes nem o próprio líder tem as respostas, né? Somente tem ali o objetivo final. E como é construído ao longo do caminho, nesse caso, o engajamento da equipe é fundamental em acreditar e ir junto, né? Então também tem isso. Muitas vezes nem o próprio líder tem essa clareza. Tem que ir Exato, construindo ao longo do caminho, né? exato. E tem que trazer a equipe junto. Então, assim, e como que ele é um exemplo, e como que ele traz a equipe, se muitas vezes nem ele mesmo sabe, né? É, eu vejo um ponto aí importante. O líder ele precisa ser honesto. Ele precisa ser honesto, porque às vezes a liderança ela se coloca numa posição como se ele fosse o sabe tudo, ele tem todas as respostas, sabe? Só porque ele é o líder. E não é assim que funciona. Muitas vezes o líder também está perdido, né? Então, ele precisa, eu acho que a liderança precisa ser honesta com os liderados e quando você fala de forma honesta, quando você passa transparência, quando você tem um discurso e as suas ações elas corroboram com esse discurso, passa confiança para a equipe. Então, todo mundo, às vezes, sabe aquele negócio, tá todo mundo perdido, mas ninguém segura a mão de ninguém, né? Não, tá todo mundo perdido, mas tudo bem. Calma, a gente vai encontrar um caminho juntos, né? Uhum, Então, essa questão, eu acredito, né? Eu vejo que quanto mais transparente o possível você for, né? Porque existe ali um limite de transparência, né? De você, às vezes, tem que, né, segurar alguns pontos como liderança, né? Na verdade, eu digo que o líder ele precisa ser um filtro, né? uhum. Ele não pode simplesmente, o que vem de cima, ele simplesmente é, é, passa Passa, né? direto, não tem um filtro nenhum. Líder Uhum, que não filtra é muito ruim. É muito ruim, porque se a pressão vem de cima, vem com a mesma pressão. E na verdade, o nosso papel é ser um guarda-chuva. Falar, não, calma aí, deixa eu filtrar para ver uhum, o que que eu vou passar. Porque tem coisas que a equipe, o chão de fábrica, não precisa saber, porque só vai atrapalhar. Se eles souberem ou se eles se envolverem no nível que o líder quer envolver todo mundo, sabe, ao mesmo tempo, acaba ficando uma bagunça e aí a liderança cai em descrédito, né? Cai em uhum. descrédito e aí você não consegue mais fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você está falando, né? E você perdeu a confiança
é É. difícil, né? Você vai ter um trabalho extra, você tem que fazer a mudança e recuperar a sua confiança, né? Assim, como se só a mudança não bastasse, você já cria um outro problema. Então, na verdade, a liderança tem que estar sempre atenta para não criar problemas além dos que já existem, né, num processo Uhum. de gestão de mudança. E um outro ponto, corroborando com a Mônica, é a questão do dizer não, né? A gente sabe que o ambiente corporativo, o conflito vai existir. Acho que, na verdade, na vida da gente, né? A gente sempre vai conflitar, né? Se não for com a gente mesmo, vai conflitar com alguém, né? Sim. E não adianta fugir. A Mônica falou, reuniões entre liderança para poder fazer um alinhamento. Isso é extremamente fundamental, porque você precisa estar alinhado com seus pares, né? Para que as equipes consigam se conversar. Então, não fugir do conflito, eu acho que é um ponto importante para a liderança. Ser líder não é fácil, é desafiador, porque você lida com pessoas, né? Você trabalha para pessoas, é, e você tem que aprender a gerir conflito. Você não pode. Quem foge do conflito só faz com que o problema aumente. Às vezes o problema é pequeno. Aí você vai fugindo, vai fugindo, vai fugindo, e o problema só vai aumentando. Quando você vê, é uma coisa assim que tem que ser drástica. Aí é muito pior. É, e falando em muito pior, né, um ponto que a Silvia também trouxe aqui, né, é a questão de que o líder ele também pode perder o emprego. Então, assim, somos todos, né, trabalhadores, somos todos profissionais e sim, né, você tem também sempre esse fantasminha ali atrás do e a minha vaga e o meu emprego e as minhas conquistas, né? Então, também tem ali essa trava, como a gente estava falando, do que também pode travar as coisas, também tem esse ponto, né? Essa preocupação das pessoas. Bem interessante. É, o líder, ele também ele tem o papel ali de assumir renúncias, da clareza, né? Então, tem, as pessoas estão corroborando aqui com esse ponto que vocês trouxeram, que ele também precisa ser honesto, né? E também não tem todas as respostas. O líder, ele não é o super-homem. Não, Ele Não, não, de jeito né? Ele nenhum. não é ali a definitivamente. E nem a super Mulher Maravilha. pessoa. Não, não é. É, e quando a gente fala ali de priorizar, como que ele pode, de fato, ter uma priorização, né? Vocês já falaram ali de dizer não, vocês já falaram ali algumas coisas, mas o que mais ele pode fazer, né? Para que não fique só no discurso, que de fato ele priorize, né? E de fato ele consiga trazer e dar essa clareza, né? Eu vejo que o líder ele pode definir, é, ele precisa, na verdade, ter claro na cabeça dele o que é importante e o que é urgente. Uhum, Né? Nem tudo que é importante é urgente, nem tudo que é urgente, né? Na verdade, o que é urgente acaba sendo importante, mas na verdade você tem que ter isso claro, né? O que que você vai fazer primeiro para que você consiga dizer o que você vai fazer, o que você vai delegar e o que você vai planejar, né? E o que você também não vai fazer. Porque não é importante, não é urgente, então o que que eu estou pensando nisso? Eu estou gastando aqui a minha cabeça à toa, né? Se não é uhum, importante, não é urgente, para que que eu estou gastando meu tempo, né, planejando uma coisa que não vai me servir? E a outra uhum, coisa é o esforço, né? Qual é o impacto e o esforço que vai causar, né? Você vai ter muito esforço por um baixo impacto, talvez não valha a pena você ficar pensando nisso, né? Porque num processo de mudança, é o que você falou, tem uma lista interminável de coisas, e quanto mais você vai mudando, mais só vai acrescentando, né? Nunca vai uhum, diminuindo, sempre vai acrescentando. Então você tem que criar critérios, como a Mônica bem mencionou, né? Você tem que ter critério. Esses critérios precisam conversar com os entregáveis, né? Que também foi mencionado. Não adianta você ter um critério que é totalmente oposto daquilo que você quer entregar. Não faz sentido. Você está gastando energia à toa, né? uhum. Eu vejo assim que essas seriam duas formas, né? Identificar, saber o que é urgente, separar o urgente do importante e identificar aquilo que vai me dar muito esforço, mas tem um impacto, né? Esforço e impacto ali, uma matriz ali de esforço e impacto também é importante. Isso tudo faz parte do planejamento, né? Você tem que Legal.
de E alguma falar em forma. planejamento, né? Tem uma pergunta muito interessante aqui da Camila, ela trouxe no LinkedIn, que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, né? Então, ela pergunta, na nossa experiência, quando que é importante replanejar a estratégia? Né? Então, você está lá, tem a estratégia, virou um bando de ação, você deu foco em algumas coisas, identificou o que que é prioridade, identificou o que que é urgente, o grau de impacto. Mas essa estratégia está funcionando, né? Tá na hora de rever a estratégia? Quando que a gente consegue entender que de fato ela precisa ser revisitada? Eu acho que um ponto que a gente. Desculpa, a gente, a voz, por causa de um resfriado, mas acho que está dando para ouvir, né? Dá Dá sim. sim, obrigada. Eu acho que um ponto muito forte que eu vejo em gestão, né? Gestão de projeto, gestão, é a hora em que você olha o roadmap, o timeline, o cronograma, o nome que a empresa tenha, e as coisas não estão funcionando. Os prazos não estão sendo atingidos. Aí você vai para uma reunião executiva e vai apresentando aquilo. Então, na hora que a coisa está descasada, né, você tem que parar e replanejar, né? Então, a gente foca em gestão de projeto e nós, né, em gestão de mudança, somos gestores de projeto, né, dentro da mudança. Esse é um ponto que a gente tem trabalhado muito, né, no sentido, qual que é o momento de parar? Qual que é o momento de olhar? Não vai entregar. E tem dois pontos nessa análise que são culturais. Um ponto são vários, tá? Mas dois que me vêm agora na cabeça. Um a empresa é permissiva a isso? A cultura organizacional é permissiva para que as coisas sejam adiadas? Eu já vivi isso, né? O outro ponto o gestor medo, que também tem a ver, né, com eu não vou declarar que as coisas não estão boas. Então eu vou tentando ajustar. Então acho que na hora que assim, para o bem-estar do líder, da equipe, eu acho que isso é um momento de atenção. A hora em que você não consegue cumprir, parar, reposicionar, e inclusive com a gestão dele. Todo líder tem um líder acima dele, né? Eu acho que são Uhum. alguns pontos aí para colaborar aí na reflexão. É, Luísa, e sim, pode falar. Não, eu concordo 100% com o que a Mônica falou, e dentro de um projeto, você tem um entregável do final, você tem pequenos entregáveis, né? Se toda reunião é reunião para remarcar prazo, tem alguma coisa errada, não faz sentido, né? Nada entrega, nada sai, né? E outra, o medo de dizer que não consegue, né, é muito pior, porque você não consegue hoje, não consegue amanhã, não consegue É. nunca. Né? E, então, em algum momento, a alta gestão vai vir e vai cobrar, assim, de uma forma que você. Eu penso assim: não tem problema não entregar. O problema é você esperar até o final para você dizer que não conseguiu. Era o que eu falava com os meus liderados, né? Não tem problema vocês dizerem para mim: olha, eu não consigo fazer isso desse jeito. Mas não me venha com essa conversa no dia que eu tenho que entregar alguma coisa, porque aí não tem o que fazer, Já né? foi, né? Já Já foi. foi. Já Aham. foi. Então, a questão, muitas vezes, é trabalhar essa visão que o outro pode ter de você, né? Ah, então quer dizer que eu vou ser incompetente? Não, às vezes você não tem os recursos necessários. Né? Precisa saber conseguir dimensionar o porquê você não está conseguindo, não simplesmente, não consigo. Né? Você precisa trazer dados, você precisa trazer fatos para que aquilo corrobore o porquê de você não estar conseguindo entregar. Então, diante dos fatos e dos dados, a situação é essa, eu não consigo, então a gente precisa remanejar alguma coisa. Não quer dizer que o projeto vai ser cancelado, né? Mas a gente vai ter que ir sempre reestruturando algumas coisas, porque muitas vezes o que a gente planeja, o que a gente pensa é diferente da realidade. Quando as coisas vão sendo colocadas, tiradas do papel e colocadas na realidade, às vezes as coisas não são como a gente achava que iriam funcionar. Então, o nosso papel Uhum. como líder é ter a coragem e a humildade de dizer: olha, nós planejamos errado, ou eu subdimensionei o trabalho. Né? Então, assim, Uhum. você precisa ter essa questão da confiança, da honestidade, né, para você conseguir gerir ali da melhor forma.
E algumas vezes não é nem eu planejei errado, né, gente? A vida muda, as coisas acontecem no meio do caminho também, né? E até Alguém pede demissão? isso, né? Muitas vezes o plano era ótimo para aquele momento. Então, assim, eu já ouvi um case que, fizemos, igual a Silvia está comentando aqui na questão de estar alinhado ao business case, né? De ter ali um roadmap e tudo bem organizado e com foco. Ok, assim, pode até ter tudo isso e começar muito bem, muito lindo, mas eu já ouvi um case que a pessoa iniciou, fez tudo lindo, maravilhoso, levou para o conselho, aprovou, tudo lindo no papel. Levou-se 2 anos para começar o projeto que tinha sido desenhado, o business case que tinha sido desenhado, e a Silvia comenta também a questão aqui do budget, né? Que também ele direciona o tempo de entrega, porque tem um impacto financeiro. Então, assim, quando aquele planejamento foi feito e foi levado para aprovação, era lindo, maravilhoso, servia, cabia naquele cenário. Quando foi se executar aquele plano, coube, né? Os 2 anos depois, tudo mudou em 2 anos, né? Já era outra empresa, já era outra Sim. realidade. E aí partiu-se para um replanejamento de tudo isso. Então, assim, é olhar com carinho para esse para essa estratégia e ver o que cabe na tua realidade, como a gente costuma dizer, né? Se eu tenho o mapa, quando eu chego no terreno, o que eu vou seguir, o mapa ou o terreno? Eu vou seguir o terreno, né? A Não dá para ficar realidade é mais presa no forte, mapa né? se o mapa não está funcionando. Eu vou para o terreno, né? Então é bem por aí. Bem, Exatamente. bem assim que a coisa funciona, né? E aí a gente tem ali, poxa, gente, eu achei que para engajar as pessoas, para motivar as pessoas, eu tinha que fazer um show, eu tinha que. Né? Não, não funciona assim, fazer um team building, não funciona levar o povo para fazer arvorismo, assim, tá no mato, não funciona? Como assim não funciona? Achei que funcionava, gente. Mas isso comigo não. Eu acho que a gente, né, enquanto gestão de mudança, esse é um dos grandes pontos que a gente é acionado, né, Sandra? Luísa? Sim. Luísa, tipo assim, não, mas espera aí, temos que engajar. Então, gestão de mudança é considerado aí tem a bola, como é que fala? Uma mágica de engajamento, né? Chama E todo mundo para um churrasco que um vai estar todo mundo churrasco, engajado. boa, a gente lembra bem disso, né, Sandra? Uhum. O que acontece, né? O engajamento, ele tem que estar muito, ele é muito pautado, em coerência, né? Ou seja, se aquilo que está sendo solicitado de mudança está sendo efetivamente patrocinado pela gestão da empresa, né? Então começa daí, do exemplo da alta direção da empresa, no sentido, eles têm que estar engajados, né, na Uhum. mudança. Então, essa coerência em que você tem aquilo que é pedido e a liderança, a alta gestão, na verdade, começando, né? Que são os patrocinadores, né, os sponsors, sendo exemplo para o time. Se você tem um discurso novo e você tem uma prática antiga, é natural que as pessoas se desconectem, né? Elas Uhum. passam a duvidar, elas passam a resistir, né? Que é uma palavra que as pessoas têm, as pessoas estão resistindo, mas o que está por trás dessa resistência, né? Ou outras também que entram no modo automático, vai fazendo e vai ver o que dá. Então, toda a energia da mudança se perde, né? Então, acho Uhum. que a coerência é fundamental. A participação das pessoas de verdade, né? Eu chamei pro baile, eu convidei, elas estão no baile junto com a gente. Eu estou ouvindo que elas, de novo a gente fala de comunicação. Eu estou ouvindo, eu tô deixando as pessoas perguntarem, eu estou estabelecendo diálogo, né? Isso é Uhum. importante, até mesmo porque o que a Luísa falou, não tem, o líder não tem todas as respostas, até dizer que não tem. Às vezes Uhum. até tem, mas tem limites, Não né? pode, né? Às vezes Não não pode. pode. E na Uhum. hora que a coisa acontece, dá suporte para as pessoas. As pessoas têm dúvidas, elas precisam de ajuda, ela tem que testar nova abordagem, ela tem medo de errar. Então, a liderança tem que apoiar esses momentos, né? Ter essa clareza sobre o que é a coerência
e aí às vezes ela tem que questionar a alta liderança, envolver as pessoas participando ativamente das soluções, né? E Uhum. suporte, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente ter o que a gente chama de adoção, né, da mudança. Sim, É, e, pode falar. assim, corroborando um pouquinho com a Mônica, essa questão, eu vejo que é importante a segurança psicológica, né, das pessoas. Perfeito. Você pode perguntar. Você poder perguntar, né? Isso te deixa seguro, até para você dar uma ideia. Às vezes a sua equipe, da sua equipe vai sair a ideia que vai iluminar o caminho que parece obscuro, né? Mas isso você precisa dar, o líder precisa ser o porto seguro da equipe, sabe? Essa questão da segurança psicológica, não só ouvir, né? Existe uma diferença entre ouvir e escutar, né? Ouvir é fisiológico, escutar não, você está prestando atenção, você está presente, né? A presença 100% das pessoas nos momentos, eu acho que hoje isso é um desafio, né? Porque a pessoa está numa reunião, mas ela não está, né? Ela está com o telefone, ela está com o computador, então ela não está prestando atenção no que as pessoas estão falando. Então, isso desmotiva, né? Se você vai para uma reunião que você não está ali, quem está, você acaba inibindo as pessoas de falarem, porque as pessoas vão, ninguém está me ouvindo, tá? Ao invés de estar aqui na reunião, está tentando resolver um outro problema no WhatsApp, né? Então, essa questão também da hiperconectividade é uma Sim. coisa que atrapalha muito, né? E a liderança permissiva, né? A segurança psicológica, ela passa pela proteção da sua equipe, né? Ninguém mexe com a minha equipe, eu mexo. Eu posso brigar, é igual o filho, né? Eu posso brigar com meu filho, mas ninguém toca a mão no meu filho, né? Eu acho que a gente Uhum. precisa ter uma liderança assim bem é, alinhada com essas coisas, né? Para que as pessoas se sintam participantes do processo, porque o engajamento é importante. Fazer um churrasco, né? Fazer arborismo no final de semana, tá? Isso tudo é válido, mas não é isso que vai fazer com que as pessoas se sintam confortáveis em fazer parte de um movimento que elas não sabem no que vai dar no final das contas, né? Às vezes Uhum. não está claro para as pessoas aonde a empresa quer chegar, né? Exato. E aí, muitas vezes, acaba virando aquele teatro corporativo, né? Como vocês falaram, as pessoas estão só de corpo presente na reunião, né? As pessoas estão ali, a cena, sorri e acenem pessoal, né? O método pinguim de Madagascar, sorria e acene. E saem dali, viram as costas e vai para a tua rotina e vai para o seu dia a dia, vai voltar a fazer o que ele acha que ele tem que fazer, da maneira que ele tem que fazer, porque ele não foi engajado. A mesma coisa, eu vou fazer um team building, eu vou fazer um workshop, eu vou fazer o que vocês quiserem, gente. Assim, se a pessoa não entendeu o que que ela tem que fazer, o porquê que ela tem que fazer, aonde vai chegar com aquilo e principalmente o que ela ganha com aquilo, Isso. não vai fazer. Não vai. Então, assim, alguns até podem fingir que fazem para não perder o emprego, para continuar ali, para, né, vou manter o bom relacionamento com o meu chefe, vou voar abaixo aqui para ele não me ver, mas não vai mudar de fato, né? A pessoa de fato ela tem que entender. Aí sim a pessoa se engaja. E o benefício, né? O benefício para mim não é o mesmo para a Luísa, não é o mesmo para a Mônica. Por mais que seja a mesma atividade, a mesma área, o mesmo gestor, a mesma empresa, o que me motiva não te motiva, né? Então, você tem que entender. E aí entra o ponto muito claro da comunicação, né? Igual a gente fala de segurança psicológica, às vezes o que me deixa segura não é o que deixa a Luísa segura, né? Não é o que deixa a Mônica segura. Então, tem que também entender, né? O gestor ele tem que ter essa sensibilidade de entender o momento, de entender o seu time e tirar o melhor do seu time dentro das condições que você tem, né? E aí a gente volta a rebater na questão da cultura. Porque assim, é muito linda, muito legal. Na teoria, tudo funciona muito bem, mas e quando a cultura não permite?
né? Quando eu, gestor, fui lá no treinamento, uau, maravilhoso, aprendi um monte de coisa, não consigo pôr em prática, né? Eu não consigo sair dali daquela cultura, né? Porque, igual a gente falou, o chefe tem um chefe, né? Eu posso dentro ali do meu território, mas e entre os meus pares? E entre os meus superiores? Como que eu fico? Como é que eu faço? Né? Então, é um pontinho aí para a gente refletir. E aí, quando a gente fala desses teatros, a gente tem alguns sintomas que a gente percebe dentro das corporações que as pessoas estão vivendo nesse teatro corporativo. Quer trazer um pouquinho, Mônica, ali de alguns sintomas que você identificou ao longo da sua carreira? Eu acho que é assim, né? Falando de projetos, né, que a gente tem kick-off e tudo mais, Uhum, né? uhum, O kick-off pode virar um teatro corporativo, né? Porque ele não passa daquele primeiro dia, ele não passa daquele evento, né? E aí a pessoa que foi conversar, foi falada, né, ouvido em agosto do ano passado, só volta a ser conectada depois em dezembro. Então, uhum, assim, se a mudança, se os processos, tudo bem, porque existe também o ator, né, aquele que vai provocar mudança, né, que são o time do projeto, enfim, e tem a pessoa que vai receber uma mudança que ela nem queria. uhum, Essa pessoa precisa ser ouvida, né? Então, falando dos teatros, eu acho que é o kickoff, né? As comunicações muito formais, só sai na intranet. Não tem o uhum, olho no olho, não tem a conversa, né? Você não fala com as pessoas, né? A uhum, gente tem esse mundo aqui virtual que facilita muito as relações. Tem o sim. lado B também. Então, essa parte também de você não conversar, de você não explicar, né? Acho que essas questões, né? Claro, como a Luísa falou, assim, toda a parte de envolvimento, engajamento é bacana, mas ele é um teatro se você não faz isso acontecer no dia a dia. Então, quais são os Uhum, canais de comunicação que eu tenho, eu, que você sujeito da mudança? Eu não faço parte do time do projeto. O que que é falado para mim, né? O que que é contado da mudança? O que que as pessoas trazem para mim? Então, uhum, existe muito ritual, tem logo. Gente, tudo isso é bacana. A gente tem o maior prazer em trabalhar com esses pontos, tá? Como gestão de mudança. Mas a gente precisa e pede sempre coerência, consistência, né? uhum, Aquilo que é dito tem que ser feito e a gente precisa fazer com que isso floresça dentro da organização. E o líder tem uma dificuldade muitas vezes porque ele acredita, ele compra, mas a coisa não acontece do jeito que foi solicitado, né? E aí eu acho que é um ponto aí bastante delicado, porque tem a segurança psicológica também do próprio líder, né? uhum, Eu vejo assim, da liderança para baixo, né? Eu vejo que é importante a questão de conhecer pessoas, né? Se você quer ser líder, não basta você ser um bom técnico, né? Você precisa saber conhecer pessoas, né? Precisa saber ler pessoas, né? E é como a Sandra falou, cada um se motiva de um jeito. Como é o seu time? Né? Será que todos se motivam da mesma forma? Né? Será que todos reagem da mesma forma? Têm os mesmos impulsos, né? Na hora de reagir? Então, não é só o autoconhecimento, né? Você precisa ter o conhecimento de pessoas, né? E muitas vezes essa falta de conhecimento pessoal, no sentido, né, do humano, né, que faz falta, porque lidar com pessoas não é lidar com máquina, né? Não é mandar um e-mail sobre a mudança, né? uhum, Ah, a mudança vai começar dia tal. Ok, o e-mail tem 100 e-mails para eu ler. Eu nem vi. Quando for mudar, eu nem cheguei no e-mail ainda. Né? Então, não achar que comunicação é e-mail. Né? Comunicação é você andar de fábrica e você perguntando para as pessoas. Muitas vezes você precisa saber ler as pessoas, né? Olhar para as pessoas e saber se elas de fato elas entenderam, se elas
né? Qual é o sentimento que elas estão ali? Tá todo mundo muito calado? Muito calado significa que todo mundo consentiu ou que ninguém entendeu nada? Ou Né? que ninguém quer nada, né? Às Ou vezes que o ninguém problema não quer tá nem ali nada. mais. Eu acho que às vezes falta o andar, né, no chão de fábrica e perguntar mesmo e deixar as pessoas falarem o que elas Uhum, acharem que é pertinente, né? uhum. Com certeza. E aqui a gente tem uma discussão aqui no chat em relação à questão ali do accountability, né? A questão da matriz RACI. Então, assim, ok, vamos definir uma matriz RACI, mas como de fato colocar ela para acontecer, essa matriz, né? Porque assim, como de fato as pessoas terem esse accountability, né? Na verdade, Vai lá, Luísa, vai lá. não, pode ir. Não, pensando, né, nas experiências que a gente tem ao longo do caminho, né, uma coisa que gostei, amarra no Amarra no bônus. bônus, gostei. Muito bom. Olha, é uma ação. Eu acho que nas experiências que a gente tem aí no caminho, né, você precisa reiteradamente apresentar essa matriz RACI. O que eu falo que como nas escolas, né, você refaz ou você revalida os combinados, né? Então, quem é a gestão, né, seja a gestão do o gestor do projeto, a liderança da área, enfim, quem está motivando a mudança, essa matriz RAS precisa estar, ela, porque normalmente é a mesma coisa, ela aparece no kickoff e depois nunca mais. Ou seja, ela precisa ir sendo revalidada. Ela precisa ser, porque às vezes realmente muda alguém, né? Ela precisa ser comunicada aos novos. Entrou gente nova. Eu sou PO, que agora, né, os projetos agora estão mais na agilidade, né? A gente tem feito projetos em agilidade. Quem é essa? Qual que é o papel? Qual que é a responsabilidade dele no papel e dentro do projeto? Então, a matriz raça, ela precisa ser o tempo todo é, é, voltada de novo para as reuniões, se perceber que tem alguma incoerência, trazer, ouvir também as pessoas, porque de repente mudou mesmo. A Sandra não falou, um projeto lá atrás, o terreno mudou, gente. É outro papel. Então, a matriz raça ela é uma ferramenta fundamental, mas ela é esquecida lá atrás. Ela fica lá no guideline do projeto e depois nunca mais ela é revista. Uhum, Então, isso também é importante, né? Porque sim. senão ela vira só um papel, é só mais um documento, né? É só mais um Documentação documento. de projeto, fica registrado lá. É, Uhum, sim. exatamente. Achei interessante. Uma vez eu fiz um projeto Latam e tinha é, Chile. E aí achei muito engraçado que eu ia conversar com as pessoas e aí a gestão falava assim: olha, cuidado com o pessoal de fora, assim, Chile, Argentina e tudo mais, porque eles andam com a descrição de cargo debaixo do braço. Se você pedir alguma coisa que não está dentro da descrição de cargo dele, ele não vai poder fazer. Ele bate o pé e ele fala: não é minha função, não é o meu papel, não foi contratado para isso, e de fato não faz, né? Então. Acho que falta um pouco disso. Claro, né? Você não vai andar com a raça debaixo do braço, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas de assumir a responsabilidade. Quando eu tenho consciência que aquilo é o meu papel, eu tô ali para isso, de fato cumprir esse papel. Então, acho que falta um pouquinho do lado de quem está participando, né? A gente coloca tudo na conta do gestor. O gestor tem que fazer, tem que acontecer, tem que puxar, tem que entender. Mas e eu, cara pálida, né? E eu, colaborador? Como que eu faço? Né? Eu só sento e deixo tudo o meu líder resolver e fico ali bonito? Não, né? Eu tenho que ter consciência e tenho que fazer acontecer também, né? Então tem E uma outra, pergunta. Pode falar, Luiz. a gente tem que
gente tem que ter um propósito para o trabalho, né? Eu não posso só trabalhar por dinheiro. Todo mundo trabalha por dinheiro porque todo mundo tem boleto, né? Mas Uhum, a gente tem que estar ali por um propósito de ser útil, né? De você fazer parte de um time, de você abraçar a causa, né? Porque é aquela uhum, coisa, se você está naquela equipe, você precisa abraçar a causa. Não adianta você estar naquela equipe e ficar jogando contra, né? Eu não vou uhum. fazer nada, né? Então, assim, por que você se candidatou? Por que você, né, quis Topou participar o desafio, né? Uhum, topou o desafio? Então, uma vez que você topou, você tem que estar ali e, de fato, ter o A lá da raça, né? O accountability, né? Então, é uhum. meu, né? Esse é meu problema e eu tenho que resolver. Cada um tem um problema. O gestor, coitado, se todo problema for problema do gestor, né, não precisa de mais ninguém na equipe, só o gestor, né? Se é Ele ele que tem que fazer resolve. tudo, né? Não faz sentido. É, acho que a Silvia trouxe uma contribuição aqui, né, em relação a como foi essa questão de accountability para ela, né? Que é aquele fato, achar o que que motiva o time e o que que faz todo mundo caminhar. Então, tinham ali mecanismos financeiros, né, de remuneração para o time, um plano de carreira e uma atuação forte com o RH junto com esse time, para de fato Boa. entender a tua responsabilidade, de fato entender o que que eu ganho com isso? Gente, é o ser humano. Nem que seja uma bala, um dia de folga. O que que eu ganho com isso? Eu tenho que ganhar alguma coisa. É do ser humano e do brasileiro. Eu tenho que ter vantagem em algum lugar, né? Eu tenho que ter uma celebração, eu tenho que ter um reconhecimento sobre isso. Então, você vê ali muitas vezes, quando a gente conversa sobre meritocracia, sobre reconhecimento, sobre o que, que muitas vezes desmotivam as pessoas, muitas dizem um obrigado, um parabéns, né? Foi legal o que você fez. Então, não é só é, dinheiro, mas também o que que traz, né? Como a tá dizendo aqui, o que que significa para mim, né? Esse Exato. trabalho, esse reconhecimento, muitas vezes um parabéns, né? Muitas vezes um pessoal, vamos compartilhar. Olha, a Mônica teve uma ideia aqui, que legal a ideia dela, que alguém tem coisas para contribuir, o que que vocês acham? Trazer as pessoas para junto, né? Para participarem, né? Então, a Camila também pelo LinkedIn, ela está colocando aqui, né? Vocês acham que principais fracassos das estratégias não ocorrem justamente pela falta de comunicação circular e capilar das estratégias e das mudanças? Com certeza. Isso para a gente é um ponto crucial dentro de uma gestão de mudança organizacional e um grande desafio, né, para nós. Porque o principal no envolvimento das pessoas, no meu ponto de vista, vem através da comunicação, tá? É meio, né? Por isso que a gente fala a gente tem tão aclamado plano de comunicação. E eu vou contar uma coisa simples, que a gente já está meio no final. A gente fez um projeto numa área rural, né? Num espaço rural de venda, enfim, de produtos agrícolas, e a gente tinha que contar para as pessoas que elas iam passar do Excel para um sistema, né? Um sistema de mercado aí famoso. E aí, o que que a gente fez? A gente pediu para os key users, que a gente chama, técnico, que eram pessoas da operação, de nas áreas de contar. De que forma? Fazendo desenhos, fazendo pequenas ilustrações, coisas simples para contar para as pessoas, olha, muda isso, o fluxo é esse, né? E a partir daí a gente conseguiu engajar um operador, né, da entrada que vai receber o caminhão, que agora tem que fazer uma forma mais tranquila, né, e contar os benefícios. Então, sentar com as pessoas, fazer a apresentação, conversar e principalmente ao final de tudo isso, isso tudo lá a gente podia fazer face a face, né? A gente estava dentro de um ambiente que era para, tinha que ser, né? Respeitando aí a comunicação o nível de comunicação das pessoas, o entendimento das pessoas, e depois abrir para perguntas e deixar, ó, gente, eu fulano que fiz a apresentação,
procura, tá? Até porque a gente anda aqui pelo parque. Pergunta qualquer dúvida, qualquer coisa, antes da implantação. Bem antes da implantação, gente. Isso para mim realmente é uma coisa. A falta disso derruba um projeto. Uhum, Não pode esquecer do humano, né? Que nós somos pessoas, né? E pessoas são seres relacionais, né? Então a gente precisa de ter relacionamento, né? Comunicação, se a gente for ver, é, sei lá, se eu posso chutar, mais de 90% dos problemas que a gente tem hoje no mundo corporativo, se a gente for ver a causa raiz, vai estar lá em algum, em algum fator, pode ser multifatorial, mas um deles vai ser comunicação, ou é antes, ou durante, ou até depois da mudança, né? Até para saber se aquela mudança de fato ela foi efetiva ou não, né? Se você precisa voltar para consertar alguma coisa, ajustar alguma, estar próximo das pessoas é importante ouvir, né? Ouvir não, desculpa, escutar. Ouvir, todo mundo ouve, né? Escutar de forma interessada no que as pessoas de fato estão dizendo, né? Porque às uhum. vezes a gente fala, mas e a pessoa não tá, ela só está ouvindo, ela não está te escutando. Dificulta. Uhum. Por isso que a gente sempre reforça, né, que a comunicação ela não é um veículo de comunicação apenas, né? Porque muita gente fala, ah, mas eu mandei um e-mail, eu mandei o WhatsApp, né? Eu fiz a circular, eu coloquei um carro de som para passar no meio da fábrica falando para as pessoas. Gente, não é, né? Não é assim. Claro, você tem que colocar nos canais oficiais, você tem que lançar mão de toda ferramenta que você tiver. Mas se a comunicação não chegar clara, não atingir quem você precisa e a pessoa de fato não entender o que você está falando, não adianta, né? A pessoa vai, era. Então, assim, por que que o comunicado da festa da firma todo mundo lê? Ninguém perde o comunicado da festa da firma. Né? Por quê? Porque é algo legal, é algo interessante, é algo que as pessoas esperam ali, de repente, o ano inteiro. Mas assim, ah, poxa, temos ali o comunicado que vai ter manutenção no elevador no final de semana. Eu não venho aqui no final de semana, por que que eu quero saber se vai ter a manutenção no elevador no final de semana? Entendeu? Então, assim, mas aquele cara que vai precisar trabalhar, fazer alguma coisa no final de semana, ele vai olhar, ah, tá, entendi, vai ter uma manutenção no final de semana. Então, assim, é o que eu estou comunicando, para quem eu estou comunicando e o que eu estou comunicando, né? Então, isso faz total diferença. Outro ponto aqui é as empresas colocam pessoas com performance no projeto, pois não mandam embora. Não, peraí. Empresas colocam pessoas com má performance no projeto, pois não mandam embora e usam o fim do projeto para dispensar. Está errado, com certeza. Certeza. Os talentos devem participar do projeto, pois eles são os agentes, né, os key users de mudança, e eles estarão na operação, com certeza. O que que vocês têm a dizer sobre? Eu já passei várias experiências, posso compartilhar. As pessoas precisam, a gente precisa ter medição de performance, né? E as Uhum, pessoas precisam, na verdade, é uma questão que faz parte também da cultura da empresa, né? Então, você performar é importante para a empresa ou você ser amigo das pessoas é mais importante do que a sua performance? Né? E esse é um ponto desmotivador muitas vezes, né? As pessoas percebem que na empresa é mais importante eu me relacionar com as pessoas do que eu entregar as coisas. E uhum, aí entra eu vejo aí um trabalho é, que precisa ser feito junto com os gestores, né, e o RH, né? Precisa estar uhum, claro qual é o método para medir a performance das pessoas, porque se isso não está claro, acontece o que a Silvia está colocando, né? As pessoas vão empurrando as outras
até um momento adequado, né, para poder desligar as pessoas, e aí você perde todo o engajamento, todo aquele esforço que foi feito para você passar uma mensagem, para você colocar uma mudança Uhum. em ação. E isso foi pro ralo porque simplesmente as pessoas perceberam que não adianta, se eu fizer ou se eu não fizer, não adianta, porque fulaninho tá aí, não entrega, tá aí até hoje, né? Então, qual é a mensagem que a empresa está passando? Então, Uhum. eu vejo que performance é algo que deveria ser um dos inegociáveis, porque se a gente está numa empresa, né, a gente precisa entregar alguma coisa, né? Uhum. Acho que eu só vou corroborar mesmo, né, o que a Luísa traz. Faz muita diferença, principalmente em projetos que são projetos transformacionais muito grandes, a pessoa é deslocada da área e muitas vezes não é visto. E aí tem que ter envolvimento de gestão de recursos humanos, pessoas, cultura, depende dos nomes das áreas, para que exista um plano de acompanhamento de performance, né? E ele é diferente do acompanhamento que se faz, né? Do planejamento de performance do ano da pessoa na posição que ela atua, né? Ou seja, ela é um analista, mas hoje ela também faz parte de um projeto. Então, ela tem que ter, né? Eu tive a oportunidade de participar de um projeto que isso aconteceu e mudou e favoreceu muito a performance, até porque, infelizmente, em alguns casos, a pessoa acaba dedicando um profissional que tem menos habilidade ou menos conhecimento para um projeto transformacional e ele não consegue performar, né? E então, agora perder gente, pessoas ao final do projeto, quando a pessoa é deslocada, por isso que as empresas hoje em dia elas têm feito uma coisa mais híbrida. A pessoa permanece na área e trabalha no projeto, o que tem outros desdobramentos que a gente não vai poder ter tempo de falar aqui, que é a sobrecarga, né? Uhum. Mas a pessoa faz um trabalho belíssimo e ao final por isso que RH, pessoas e cultura, enfim, gestão de pessoas a área de gestão de pessoas tem que estar muito próxima para poder fazer esse acompanhamento e afinal a pessoa não nos perdeu um talento. Uhum. Sim. Luiz? Ah, a Luísa já falou. É, eu acho que em relação a isso, a gente tem ali alguns pontos, né? Quando a gente coloca. Tem empresas que fazem isso, elas usam uma iniciativa, usam um projeto justamente para colocar as pessoas com baixa performance para depois desligar. Isso é um impacto super negativo não só para o projeto, mas para a organização, porque assim, a pessoa que está lá, ela não está nem um pouco motivada. Ela vai fazer de qualquer jeito. Gente, eu tô falando isso porque eu já vi, tá? Não é acho, não. Eu já vi isso acontecer. As pessoas vão fazer da maneira que elas quiserem, no tempo que elas quiserem, não vão dar atenção, vão ficar ali enrolando para o projeto prolongar, porque é o tempo que elas têm de ficar ali mais tempo, né? Então, quanto mais atrasar o cronograma, quanto mais se estender para mim, melhor. O gestor não vai dar a menor bola para essa pessoa, não vai dar a menor atenção para essa pessoa, porque, né, ela já é ali algo que está fora do quadro na cabeça dele, já não tem que dar mais atenção para aquela pessoa e vira um caos. Vira assim um verdadeiro caos. Outro ponto é colocar pessoas despreparadas, né? Então, assim, poxa. Eu não posso tirar a Mariazinha, que é boa, eu não posso tirar o Joãozinho, que é bom, eu vou pôr a Joaninha, que é mais ou menos, para minha área não ficar prejudicada. Manda ela para lá. Gente, essa pessoa vai sem assistência, ela vai perdida, né? Ela vai chegar no projeto um viajante no espaço, vai sofrer, ela vai sofrer o projeto, vai sofrer a área e não vai rolar. Outro ponto, manda o gestor. Não, eu não posso tirar o meu time. Vai o gestor. Também não vai acontecer, porque por melhor que ele seja, né, tem coisas ali, às vezes, do dia a dia da área que ele não vai saber, ele vai chamar a equipe dele. Não vai ter tempo, né? Porque não, eu tenho reunião do conselho, eu tenho reunião disso, reunião daquilo, reunião de não sei o que, ele não vai ter tempo.
Então, a gente sempre tem que buscar ali o melhor recurso, né? Que tenha conhecimento necessário, que tenha disponibilidade, que tenha vontade, que esteja motivado para aquela ação. Porque senão não vai funcionar, gente, né? Vai ser o teatro corporativo. Faz de conta que eu coloquei lá, né? O povo está desmotivado, vamos fazer um teatrinho aqui, vamos levar para comer pizza e todo mundo vai ficar motivado? Não vai, não adianta, não tem como. Tem que trabalhar desenvolvimento, tem que trabalhar as pessoas, tem que trabalhar ali o entendimento das pessoas, né? Não tem para onde correr. Então, a gente tem falado um pouco aqui sobre a questão de estratégia, a gente tem falado um pouquinho sobre a questão de adoção e como sustentar tudo isso. Como, de fato, essa mudança permanecer dentro da organização? Que atitudes eu preciso ter para que, de fato, o meu dia a dia seja diferente? Para que, de fato, essa mudança se instale? Falando em atitudes, né, eu vejo que é o que a gente falou aqui um pouquinho, né, sobre coerência, né, é a Uhum, coerência entre o discurso e o fazer, né, sim. mudou, então já que mudou, a partir de hoje a gente trabalha de uma outra forma, né, e a Uhum, começar pela liderança, né, se a liderança também é permissiva, um dia faz, outro dia não faz, não sustenta. Então, uhum, acho que a palavra-chave é coerência, né? sim. Coerência entre o que você fala e o que você faz, né? Isso é que vai, é, aos poucos, fazendo com que as pessoas, né, acreditem na mudança, porque mudança não é um botão também, né? Não é binário, não é 0 ou 1. É uma Aham, curva de aprendizagem, né? Você precisa, uhum, né, ter a ciência de que você vai mudar, mas existe uma curva de aprendizagem. Só que essa curva ela não pode subir e cair, né? Se caiu, aconteceu alguma coisa quebrou, né? Teve ali uma quebra do processo. Então, ao meu ver, coerência é a palavra-chave. uhum, Senão você não consegue, as pessoas não acreditam no que você está falando, né? Se você é o primeiro a não fazer. sim. Acho que uma combinação também bacana com a coerência é suporte para a mudança, né? As equipes recebem uma nova estilo de trabalho ou algum projeto cultural, né, de mudança de cultura e tal. Então, a gente precisa criar rituais, ter pessoas preparadas para fazer esse acompanhamento pós-mudança, né? Tem vários nomes para isso, tem várias formas, tem os embaixadores da mudança, tem os agentes de mudança, tem processos quando é tecnologia, né? A gente tem lá o tão chamado hypercare, sustentação, mas vai além disso, né? E a gente, questão de mudança, acompanha muito isso fortemente, né? Como é que é o depois? Porque existe um movimento de terminou o projeto, terminou a transformação, desculpa, gente, a implementação, transformação não termina nunca. A implementação, faz festa, né? Tal, desliga. Já Uhum, tira tudo da parede, já tira o logo, já tira quando faz uma campanha, né? As campanhas funcionam muito bem, né? Para uhum, comunicação também ajudam muito. E aí a pessoa que está no dia a dia depois, porque a gente tem que pensar no sujeito, na pessoa que é o sujeito da mudança, né? Que é ele que vai manter. Então aí você utiliza de um jeito bacana, né? Todo o conhecimento desse pessoal que ficou dedicado, pensando em pessoas dedicadas ao projeto, para fazer os embaixadores da mudança, para fazerem a sustentação, para abrir espaço de fóruns, de conversa, de roda de conversa. A gente tem tanta coisa bacana, né? Que é muito é, fácil de aplicar, porque são coisas que as pessoas já têm, a pessoa já conhece. Agora, tem que abrir fórum, tem que ir lá. Aí os gestores têm um papel importante, porque ele tem que deixar que isso circule. Porque a Luísa falou de segurança da psicológica. Eu posso perguntar? Eu posso ter dúvida? Eu posso uhum, dizer que não sei? Então, junto, né, com essa questão
da coerência que a gente já comentou anteriormente, você precisa ter o suporte pós-implementação. Dezenas de ferramentas. Não precisa ter nada especial. Toda sexta-feira ali tem uma sala, que pode ser aqui, né? A gente fez isso em projetos de implantação de sistemas integrados, né? E assim, tinha uma sala. Podia entrar, podia não entrar, a pessoa ficava lá disponível e a gente fazia quando, principalmente porque estava na pandemia, né? A gente só tinha salas virtuais mesmo. Então, a sustentação da mudança faz parte, do processo, né? Aí a Lília comentou, né? Sustentar a mudança é desde o início. Exato, né? Ela tem que fazer parte, né? Desse movimento. E às vezes, mesmo quando ela está planejada, o pessoal meio que começa, já está meio cansado, já começa a desligar, já encerra. Ou então, como acontece em projetos que eu já participei, não, a gente vai tirar o hypercare. Então você toma um susto, né? E fala, bom, e aí? Como é que a gente faz esse processo acontecer se eu não dou às pessoas a possibilidade de tirar suas dúvidas, as suas incertezas, as suas inseguranças? O líder do próprio profissional, né, da própria equipe tem que ter essa maturidade e o projeto como um todo, né? Tem que ter uma estratégia aplicável, né? Que pode ser uma coisa simples, como abrir uma sala no Zoom. Tá. E, e aí a gente tem falado ali da liderança, a gente tem falado das pessoas, de como elas sejam, como elas serem coerentes e tudo mais, né? Mas e a alta liderança? Os altos executivos? Como que eles têm que se comportar? Como que a gente busca esse patrocínio deles, né, de uma forma coerente para, de fato, fortalecer a mudança, fortalecer essa sustentação, porque eles estão lá, né, cheio de ideias, cheio de planejamentos, 2030, 2050, 2080, né? E a gente tá tudo louco aqui correndo atrás do prejuízo. E aí, como que a gente faz com essas figuras? Eu vejo que eles precisam estar presentes. Se as pessoas não os verem, vai ficar difícil. Uhum, Aí não tem gerente de projeto, não tem liderança, né? De alguma forma, e hoje a gente tem aí a tecnologia ao nosso favor, né? Quando eu falo presente, se tiver presença física, eu prefiro presença física, né? Nada substitui o relacionamento um a um, né? uhum. Então, ele precisa aparecer, né? Se ele só demanda e aí some, né? As pessoas vão associar a presença dele com o caos, né? Ih, lá vem fulano que vai é o, é o, é o divulgador do Vai dar apocalipse. dar má notícia, né? O cavaleiro do apocalipse. Lá vem ele, vai vir, vai soltar e vai embora. Então, Uhum, ele precisa, ele, eu falo, a alta liderança, né, precisa aparecer, se fazer presente. As pessoas sim. precisam vê-los, engajados, né? Porque mudança é de cima para baixo. De baixo para cima não se sustenta, né? Por Uhum, muito tempo. exato. Eu vejo essa questão da presença, né? De estar presente ali Uhum, durante o processo. é. Eu acho que um fator também muito interessante para a sustentação de uma mudança é a nova mudança. Porque assim, mal mudamos e já vamos mudar de novo. Então, não é um problema você mudar, porque a gente está sempre em processo de mudança. A mudança faz parte da vida, a gente tem que evoluir sempre. Mas muitas vezes a sensação que muitos têm, muitas empresas têm, é de enxugar gelo, né? A gente já passou por algumas experiências assim, faz, não, agora você fez como diz assim, colocou o Excel. Não, agora tira o Excel, coloca o sheet do Google. Não, agora não vamos mais usar o sheet do Google, vamos voltar para o Excel. Não, não vamos mais usar o Excel, agora vai todo mundo usar a folha de papel. Não, agora não vou. Então, fica esse muda em torno, de repente, às vezes, do mesmo assunto e não evolui.
Então, assim, mudança é benéfica, ela é importante. Se algo não está dando certo, ok, vamos mudar sim, vamos fazer diferente sim, né? Às vezes está dando certo, mas a gente precisa fazer melhor, mas a gente fica naquela ansiedade, naquele negócio de eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que ter projeto, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E a mudança muda a mudança, né? Você vem com uma mudança que mata a outra mudança, e isso não se sustenta. Então, eu acho que isso é um fator, assim, muito importante para você manter uma mudança. E aí vem a coerência. De novo, mais uma vez, vamos bater nesse ponto, vamos ser chatas nesse ponto, de que assim, né? Pelo amor de Deus, alta gestão. Quando for pensar ali, ter as grandes ideias brilhantes dos altos executivos da Bolsa de Valor, pensa no que a tua empresa acabou de fazer. Pensa que caminho ela acabou de trilhar. Pensa onde você quer chegar. Seja tem uma visão alinhada, uma visão única, porque muitas vezes a gente tem fragmentos de visão, né? Não é uma visão integrada da empresa, não é uma visão integrada do processo. E vira essa salada, gente, vira essa bagunça, a gente fica aqui nessa loucura, né? E aí a gente morre louco, literalmente, né? Então, é um ponto importante aí pensando na sustentação da mudança. E posso só complementar do sponsor, se ainda Uhum, rapidinho? Só para complementar, o sponsor também tem essa questão do papéis e responsabilidades, né? E ele tem que ter uma atuação muito lateral, porque o que acontece, ele tem que ter essa presença uhum, fundamental, mas também atuação lateral. Então, como é que estão as outras mudanças? Como é que estão os outros processos? Como é que eu engajo os superintendentes, diretores, né? Quando o sponsor não é o presidente, então aí é outro papel, então é maior ainda, uhum, porque isso é inegociável, gente. A gente fala do líder, da dificuldade do líder, a gente fala da dificuldade do liderado, a gente fala da dificuldade, mas a alta direção, o ser o sponsor da mudança, isso é inegociável. Isso é uma questão de papel profissional. Do- ele tem esse dever, né, de propagar a mudança, mas também de criar os alinhamentos, né? Vai fazer um roadshow, vai para os diretores, vai contar o que está mudando, vai, porque os projetos começam, como ela falou, são vários, e eles começam a conflitar. Aí se me dá 5 demandas, eu não sei para que lado eu vou. Então, exato. lá de cima, né? Esse tem que ter o sponsor dos projetos, eles têm que conversar. A alta liderança tem que conversar até para criar uma coerência e poder distribuir as coisas, para as coisas serem distribuídas pelos líderes de forma mais justa. Uhum. É o ponto principal que é a visão integrada, né? E uma conexão com a estratégia. Então, não dá para desconectar o que está acontecendo dentro da organização com a estratégia, onde ela quer chegar. Então, estamos todos no mesmo barco, mas estamos remando todos para a mesma direção? Boa. Nem sempre, né? Às vezes está cada um girando, remando para um lado e o barquinho está só girando, né? Você não está chegando a lugar nenhum, infelizmente. E falar em chegar em lugar nenhum, a gente está chegando no final, estamos aí próximos do final. E aí, para a gente partir aí, indo para a reta final. O que que a gente leva de lição? Pegando aí um apanhado geral de tudo que a gente falou, o que que a gente leva de lição para as organizações, o que que a gente reforça, o que que a gente diz, pessoal, atenção aqui. Muitas vezes a gente é chato, fala várias vezes a mesma coisa. E fala às vezes o óbvio, mas o óbvio nunca é óbvio. Aprendi isso há muito tempo atrás, levo para a vida. Óbvio nunca é óbvio. Bom, eu acho que alguns pontos, né? Eu acho que a empresa, ela precisa olhar a estratégia hoje em dia e reposicioná-la com foco em benefício e valor percebido, né? Uhum. A gente já falou disso um pouco, né? O que que melhora para o cliente, para a operação, para a receita. A liderança, a gente comentou durante esse período todo, né? Ele tem que dar clareza para o time, ele tem que estar próximo, ele tem que acompanhar a execução, medir, ouvir, né?
e buscar ações de mitigação com o envolvimento do time, né? Ou seja, é um estilo de liderança em que o gestor tem que estar próximo ao time, próximo aos pares, alinhado com com a diretoria, que ele acredita na mudança, né, e lidera, Uhum. ele propaga a mudança e favorece que ela aconteça. Eu acho que são pontos aí que a gente pode pensar em termos de lição, assim, para as organizações. Legal. É, eu vou corroborar também com a Mônica e, no final das contas, processos são... A minha vida toda corporativa foi trabalhando com processo, né? Mas só que antes dos processos existem as pessoas. Se a gente não olha para as pessoas com um olhar interessado, né, não interesseiro, né, a gente não consegue fazer a roda girar, né? Então, eu acho que palavras-chave que eu acho que a gente pode levar hoje é planejamento, é comunicação, é coerência, né? É não fugir do conflito, é saber priorizar, é não ter medo de dizer não, de se expor, né? E garantir a segurança psicológica das pessoas para que elas de fato se sintam parte e Uhum. elas possam contribuir. Que muitas vezes a lâmpadazinha que está faltando está no seu time, mas ele tem medo de dizer. Uhum. E aí fica todo mundo girando ali atrás do rabo, quando na verdade a solução já está ali dentro, só estão com medo de dizer. Eu diria, eu complementaria. Às vezes tem o medo de dizer, e às vezes tem aquele, vou dizer para quê? Não vou ser ouvido, né? Ah, não, é o meu gestor, ele sabe tudo, tudo que eu falo nada tem Nada. valor, ele não me Exato. escuta. Vou perder meu tempo, literalmente, né? Então tem esses dois pontos. Tem o ponto do medo e tem o ponto de bom assim, deixa, né? Não vou dizer nada, não vai servir para nada mesmo, e, e é bem por aí. Eu acho que eu reforço a questão do envolvimento da alta liderança, sempre, da integração da visão, seja ela tática, operacional, estratégica, tem que ter uma integração, tem que ter uma visão única, tem que todos estarem indo para a mesma direção, não dá para cada um remar para um lado. E tem que ter valor. Você tem que enxergar o valor, não simplesmente trabalho, 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 números, números, números e fazemos o que com esses números? Aonde queremos chegar? Atingimos o nosso resultado? Isso trouxe valor agregado para a organização ou não? Né? Então, é importante a gente ter sempre esses pontos aí em mente e o óbvio ele sempre precisa ser dito. Infelizmente, ou felizmente, ele É, precisa ser dito. é, As pessoas precisam ser ouvidas, né? E ter eco. Quando a pessoa fala com você, tem que dar eco, tem que isso. ter um retorno, né? Também, porque senão você cria um canal de escuta que só escuta. Ela não fala, né? Ela só te escuta, ela não fala mais nada. Você fica lá no vácuo, vamos dizer assim. Então, é importante também ter essas questões e bem colocado aqui, as pessoas, elas são o centro da mudança, elas são o centro da organização e é um fator de sucesso, sempre, né? Eu acho que isso é super importante. E estamos chegando aqui no final, mas antes de ir embora, é muito importante que você que quer desenvolver essa competência de liderança, você que sente aí essa chama arder de fazer diferente, de ser mais consciente, de ser relacional, de ser estratégico, de ter métodos, práticas, para poder colocar tudo isso que a gente está falando aqui no seu dia a dia. A gente está lançando a trilha para a liderança, aonde a gente tem ali nessa jornada, né, uma evolução estratégica e humana dessa liderança, porque a gente entende que você precisa sim ter hard skills, você precisa sim ter competências, mas você precisa ser humano, né? Não é uma liderança assim que vai ser o super líder,
vai dormir, vai acordar no outro dia com seu certificado do curso na mão e eu sou um super líder. Não, você é um ser humano. Então você tem que entender essa jornada, né? Que tem que ser uma jornada interior, onde traz ali o autoconhecimento, a autogestão, a clareza do seu papel, da tua responsabilidade, passando ali pela questão dos relacionamentos, né? Essa questão de comunicação, de confiança, de feedback, ter uma visão de futuro, ter uma visão estratégica e ter também a formação de um legado, porque o líder sozinho ele não vai fazer nada. E o líder, ele tá ali para formar líderes, ele tá ali para fazer com que as pessoas deem o seu melhor, extrair o melhor de cada um, dentro da capacidade de cada um. Então, como que eu impacto essas pessoas? Como eu trabalho a cultura da organização e como eu desenvolvo as pessoas e os líderes, né? Então, a gente vai falar bastante sobre esses pontos na nossa jornada da liderança. E para você que ficou aqui com a gente, que participou da live, a gente tem um cupom especial de desconto. Aproveitem, é por tempo limitadíssimo, ficará disponível até o dia 11 esse cupom de desconto. Então, eu coloquei o link aqui no chat para vocês. Então, quem quiser participar, conhecer, tem o link da jornada aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais, conhecerem dos conteúdos. E também tem o cupomzinho de desconto para você fazer a sua inscrição. Então, espero ver vocês lá. Espero que contribua bastante essa formação para vocês. Espero que essa conversa tenha sido proveitosa, tenha trago bastante insights, bastante ali pulguinhas atrás da orelha e até mesmo confirmar algumas coisas que vocês já sabem, que vocês, né, já vivem e saibam que não estão só. Né? Todos passamos ali por esses desafios e estamos todos juntos aqui. E a gente adora, como a gente diz, o nosso lema é conhecer e transformar. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente se transforma. E agradecer a presença de vocês, agradecer ali a disponibilidade de nos ouvir, as contribuições que foram riquíssimas, muitas contribuições valiosíssimas aqui no nosso bate-papo. E até o próximo. Até o próximo encontro. Tchau, pessoal. Até a próxima.